Do Senhor Jesus? Amém. Estão felizes? Amém. Glória a Deus. Hoje está nos visitando o Florival, o irmão Florival e a Sandra. Dá um sinal com a mão ali. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa reservar para vocês uma bênção especial hoje, pela bondade e misericórdia do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Oséias 6. Irmãos, eu estou bem rouco, estou quase subindo a voz, mas pela bondade do Senhor vai dar certo, né? Oséias 6, a partir do versículo 1, depois nós vamos ler outros textos também no decorrer da mensagem. É um texto conhecido. Todos acharam? Oséias 6, do 1 ao 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Amém? Vamos orar? Ore para que Deus use a minha vida pela bondade e misericórdia do Senhor. Deus, em nome de Jesus, coloco, Senhor, a minha vida diante da Tua presença, a Tua palavra que é poderosa, que o Senhor me capacite para que durante esses minutos que estarei aqui, Senhor, seja as Tuas palavras na minha boca, Senhor, que os Teus filhos, meu Deus, a sair daqui, posso ter certeza que o Senhor falou conosco. O Senhor já falasse conosco hoje, até agora, de uma maneira gloriosa, pelos louvores, pelas ministrações, Senhor. E continua falando agora por essa ministração da palavra desta noite. Em nome de Jesus, eu reconheço que sem Ti nada posso fazer, mas me coloco na Tua presença, para que o Senhor me use pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, segundo o Teu coração desejar. Amém. Glória a Deus. Bom, esse primeiro versículo aqui, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Ele é muito conhecido, principalmente por causa do hino do Diante do Trono, não é isso? Poucas pessoas às vezes sabem onde está de fato na Bíblia, mas essa parte em si é conhecida, por causa do hino Diante do Trono, que há anos atrás, né, fez bastante sucesso, né, esse hino maravilhoso, inspirado pelo Senhor. Eu não quero falar especificamente só sobre esse versículo, mas eu quero falar sobre relacionamento com Deus. Nesse texto aqui, o Senhor está falando com o seu povo, que a última mensagem que eu preguei aqui, eu falei sobre, acho que Jeremias 30, 31, sobre a cura da alma, sobre as enfermidades que Deus trouxe cura depois, né, que há enfermidades que não há cura, mas que Deus de fato traria cura. Não é sobre esse tema que eu quero falar hoje, mas trazer uma abordagem aqui sobre esse texto, depois vamos falar sobre relacionamento com Deus. Bom, aqui nesse primeiro versículo o Senhor está dizendo que, através do profeta, se o povo voltar-se para Ele, as feridas da alma do povo seriam curadas pela sua presença, pelo seu amor, pela sua graça. No versículo 2, onde fala, depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará, que está falando sobre textos escatológicos, doutrina dos últimos dias da terra, falando inclusive sobre a volta do Senhor. Eu quero me ater um pouco mais nos outros versículos. Versículo 3 é um versículo até chave para a ministração dessa noite, que fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor, todos nós de alguma forma conhecemos, correto? Todos nós que aceitamos Jesus, já se batizamos há um tempo, de alguma forma o conhecemos. Temos um certo nível de conhecimento com Deus, um certo nível de experiência com Deus, e cada um tem o seu nível, e aqui o objetivo não é discutir nem falar de níveis, mas sim prosseguir em conhecer ao Senhor. Prosseguir.
O texto aqui, o Senhor está chamando o seu povo para que o relacionamento com Ele seja um relacionamento que dê sequência, que prossiga, né? E está convidando o povo a voltar-se para Ele e, de fato, ter um relacionamento verdadeiro com Ele. O texto fala, inclusive, no versículo 3, na sequência do texto, fala: como a alva será a tua saída, e Ele a nós virá. Quem? Ele quem? O Senhor. Como chuva seródia que rega a terra. Ou seja, quando nós conhecemos o Senhor, e nós se esforçamos para prosseguirmos em conhecer a Deus, há uma chuva reservada de Deus para as nossas terras desertas. Para as terras desertas do nosso coração frágil e limitado, enfraquecido por causa da natureza do pecado. Quando nós nos esforçamos na nossa natureza fraca e limitada, em conhecer esse Deus cada vez mais, e não se acomodamos pelo aquilo que, eu já conheço a Deus, eu me batizei há 15 anos, 20 anos, já fiz isso, aquilo lá. Quando nós prossigamos, quando nós avançamos na experiência com Deus, nós vemos aqui, como a alva será a tua saída, e Ele nos virá a nós como chuva seródia que rega a terra, aquela chuva maravilhosa, que tira, né, toda aquela poeira da terra, que faz refrescar o calor da terra. Deus nos chamou, irmãos, para uma vida de relacionamento com Deus. É claro que eu estou pregando aqui, essa palavra primeiro fala comigo, exige de mim isso, né? Mas Deus nos chamou para uma vida de relacionamento. E lembrando que aqui é um texto do Velho Testamento, e Deus já falava isso. Jesus trouxe muito mais o fortalecimento disso, né? Ao falar em muitas e muitas palavras, trazendo a figura de Deus, que no Velho Testamento era como o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, e muitos outros nomes, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Rafá, existem vários e vários nomes que poderia citar aqui, nomes de Deus em hebraico, que tem todo um significado para o povo de Israel. Mas Jesus, ele trouxe o quê? Também a figura de Deus como Pai. Em Mateus 6 está muito claro isso. Em outros textos também que Jesus fala, está muito claro isso, Deus trazendo, Deus não simplesmente como um Senhor, Deus todo-poderoso, que pode destruir tudo, que pode fazer tudo de novo, mas um Deus que é Pai, um Deus que quer se relacionar-se com os seus filhos. Amém? E aqui nesse texto, no Velho Testamento, Oséias, ele profetizou para o reino do norte, que era o reino de Israel, quando o país estava dividido em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte, Israel. Oséias profetizou para o reino de Israel, mais especificamente. E aqui nós vemos o Senhor chamando o seu povo para relacionar-se com Ele, para prosseguir relacionamento. E Deus nos traz hoje a reflexão, como é que está o nosso relacionamento com Deus? Nós se acomodamos com o nosso tempo de igreja, com o nosso tempo de, puxa, eu sou evangélico há tantos anos. Irmãos, nós não podemos se acomodar com aquilo que nós conhecemos a Deus. Não estou dizendo simplesmente estudar a Bíblia. Quando a gente fala em conhecimento, a gente pensa, bom, então eu preciso conhecer, eu preciso estudar a Bíblia. Claro que a maior fonte de conhecimento de Deus é a sua palavra. É você vir na escola bíblica, mas não estou falando sobre isso especificamente. Estou falando sobre a nossa necessidade de ter uma vida diária com Deus de comunhão. Porque, ao final de contas, nós somos diariamente bombardeados de notícias ruins, poucas e muito raras notícias boas, e a nossa alma, ela vai absorvendo tudo isso. Quem almoçou hoje? Quem está pensando na janta? Muitos aqui. O Michael levantou a mão aqui, alguns pensando na janta, são sinceros, são super sinceros. Pensando em janta aqui? Na minha casa não tem não, é ovo. Ovo com orégano e azeite. Presunto não, presunto é para classe alta ali, ó, classe alta. Bom, enfim, todos nós se alimentamos hoje porque faz parte da nossa vida diária a alimentação. E nós precisamos todo dia também se alimentar da porção de Deus para as nossas vidas. Porque a gente olha, porque existe um paralelo muito grande entre a nossa vida física e a nossa vida espiritual. Nós precisamos se alimentar da palavra de Deus todos os dias, precisamos se alimentar espiritualmente, porque senão nós ficamos o quê? Anêmicos espiritualmente. Quem já teve anemia aqui? Por incrível que pareça, esse corpinho aqui já teve um dia anemia. Sério. Quando eu tinha 13, 14 anos, não, claro, não era, né, era um pouquinho mais magrinho. E eu tomei uma vitamina, todo dia uma vitamina chamada Combiron. E todo dia, a mistura, sabe o que era?
Fígado não, era o bife do fígado. Isso mesmo. Todo dia. Todo dia era o bendito, abençoado, bife de fígado para curar uma anemia. Por quê? Porque num espaço muito rápido, de 1 ano e pouco, eu cresci muito rapidamente e não me alimentei adequadamente. E fiquei o quê? Anêmico. Pois é, passou, graças a Deus. Mas a ausência de uma alimentação balanceada e necessária para o nosso corpo, ela produz efeitos diversos na nossa vida, ou não? A ausência de nós se alimentarmos adequadamente da palavra de Deus e sentarmos à mesa para comermos dele, traz também efeitos, consequências, sequelas na nossa vida diversas, ou não? Sim, porque a gente está sempre olhando para a vida material, para as coisas assim, mas se esquece que também nós precisamos, de fato, se alimentarmos de Deus. E conhecer a Deus e prosseguir em conhecer é justamente isso, é não se acomodar com experiências que nós tivemos no passado. Ah, pastor, no ano passado, mês passado, ano passado, 5 anos atrás, eu fiz obras maravilhosas, evangelizei, fiz muitas coisas para Deus. Parabéns. Mas, acho que é em João 15,16, se não me engano, diz assim: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi, vos nomei, a fim de que vades e deis fruto, e o vosso fruto seja por um dia. E o vosso fruto permaneça. Fruto permanecer quer dizer fruto constante. Fruto constante. Deus quer achar em nossas vidas fruto constante. Porém, para o fruto ser constante, é necessário que essa árvore se alimente dos nutrientes certos, ou não. Você sabe muito bem que alguns tipos de plantações dão certo para um determinado tipo de terra e outros não dão, por causa dos nutrientes, da característica daquele solo. Se existir algum engenheiro agrônomo aqui, vai poder, com muito mais propriedade, validar isso ou não que eu estou falando. Mas, enfim, se nós se alimentarmos todos os dias da palavra de Deus, do reino de Deus, nós teremos condições de dar frutos bons para o seu reino. Nós somos bombardeados diariamente com notícias ruins. Você liga a televisão, você liga o teu celular na internet, o 3G lá, e você vê um monte de coisas. Se você for entrar na Folha de São Paulo, você sempre, geralmente, o percentual de notícias ruins são geralmente muito maior do que notícias boas, ou não? Sim, geralmente, às vezes 80%, às vezes refere-se a algum fator negativo, né? Ou sei lá, o 70% negativo, 20% de informação e 10% notícias boas. Mas Deus tem notícias boas para nós na sua palavra. Ele tem força, Ele tem esperança para nós. E se nós continuarmos prosseguir em continuarmos a andarmos com Ele, e não se acomodarmos com aquilo que nós temos hoje, como nós lemos no versículo 3, como alva será a tua saída. O que é alva? O que é alva? É o amanhecer. Como alva será a tua saída, e ele nos virá a nós como chuva. Ou seja, quando nós assumimos o compromisso diário com Deus, fala, Senhor, eu quero te conhecer, não importa se eu tenho um anel de ouro ganhado pelo bispo Luiz há tantos anos atrás, mas eu quero de fato te conhecer, independente do cargo que eu tenho na igreja, independente se eu sou ou não reconhecido por alguém, eu quero de fato te conhecer, Senhor. Eu quero de fato me relacionar-se com o Senhor. Deus tem uma saída com a sua presença nas nossas vidas como a alva, o resplandecer. Amém? E Ele tem chuva preparada para nós. Aqui o texto continua falando, e o Senhor fala que te farei, ó Efraim, que te farei ajudar, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo do pasto. Ele estava dizendo o seguinte, que as boas obras deste povo, do povo dele, não é de um povo que não conhecia Ele, era como uma nuvem que logo passava, era como uma paixão que era rápido, estava apaixonado hoje, amanhã não está mais. Assim era o amor desse povo para com Deus, assim eram as boas obras desse povo, que hoje era boas obras, e logo se esquecia. E o Senhor fala no versículo 5, por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os teus juízos sairão como a luz,
E Deus falando aqui no Velho Testamento, o mesmo Deus. Porque eu quero misericórdia, e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Amém? Irmãos, nós vivemos dias em que muitas igrejas estão cheias. Mas uma grande verdade, muitas igrejas estão cheias de pessoas vazias. Ou não? Ai, pastor, que palavra dura é essa? Existe igrejas, não estou falando da nossa igreja, mas, enfim, se servir para nós, pegamos para nós também. Se serve para mim, pego para mim também. Mas existe muitas igrejas cheias, e cheias de pessoas vazias, sem comunhão com Deus, que são levadas a eventos evangélicos. Os shows evangelísticos são sempre um grande sucesso, afinal de contas, vai os grandes artistas gospels, né? São os grandes vendedores de CDs, DVDs, de baixas no iTunes e compras de música, enfim. E o show enche, as pessoas se emocionam, dão glória a Deus, dançam junto, colocam faixa na testa, e é tudo maravilhoso. Mas acontece que depois volta para o seu mundo real, o mundo real. E se esquece que precisa se relacionar com Deus. Deus se relaciona não com aquilo que nós somos, os holofotes. Deus se relaciona com aquilo que eu e você somos, longe dos altares, longe do palco, longe das evidências. Porque aqui é uma parte daquilo que de fato eu ou você somos. Mas Deus de fato é muito mais do que isso. Deus é muito mais do que um culto que nós cantamos ou pregamos, ou damos uma saudaçãozinha, glória a Deus, um aleluia, uma rajadinha de línguas. Deus se relaciona com aquilo que eu e você somos o dia todo. Quando você está com as tuas lutas no teu trabalho, na tua faculdade, os teus conflitos interiores, os teus medos, os teus traumas, a tua luta diária. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus se relaciona com esse ser humano, com esse servo aí, que está diariamente envolvido com as suas fraquezas e com as suas lutas. Mas é com esse que ele quer se relacionar. Não é com aquele dos holofotes, que está no show, que está no foco de atenção. Mas é com aquele que de fato nós somos, quando ninguém está vendo. Amém? Quando ninguém está vendo eu, você, quando a tua esposa, teu marido, sei lá, uma pessoa do teu relacionamento íntimo, uma pessoa que você ama, não está perto de você. Deus está vendo você, quem nós somos, de fato. Quem nós somos. E lá está muito mais a nossa verdade estampada lá do que em outros momentos. Mas Deus queria para o povo, assim, um povo que tivesse relacionamento com o Senhor. A proposta de Deus para nós é que nós o busquemos de todo o nosso coração. E Deus liberou essa palavra maravilhosa esse ano, dizendo, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei mudar a vossa sorte. Então aqui nós vemos alguns contextos teológicos. Primeiro, buscar-me-eis. Buscar é uma ação nossa. Buscar a Deus é uma ação nossa. E me achareis, Deus se permite ser achado. Quando nós o buscamos de todo o nosso coração, ou seja, quando nós esvaziamos das nossas razões, deixamos que o centro da vontade dele, o desejo da busca, domine o nosso coração, e nós o busquemos de todo o nosso coração. E serei achado de vós. Deus está dizendo, dessa forma, desta maneira, cumprindo este quesito, me buscando de todo o vosso coração, aí sim, vocês de fato me acharão. E me acharão. E porque me acharam, eu mudo a vossa sorte. Amém? Mas isso é relacionamento com Deus. Deus quer relacionamento conosco. Muitos de nós temos a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor só o domingo, porque a nossa vida durante a semana é bastante corrida, chega tarde. Eu sou um que quando chego aqui, chego com os dois fiozinhos molhados, que às vezes tomo um banho rápido, venho para cá, porque chego tarde também. Chego às vezes arrebentado, e muitos de vocês também chegam também, meu Deus, que canseira. E muitas vezes nós temos praticamente o domingo como tempo de você estar integralmente no momento de culto. Mas, ou seja, se nós não tivermos a nossa vida diária com Deus, e dependermos somente do culto de domingo ou de quarta-feira, sabe o que acontece? Quem comeu 2 vezes por semana, só 2 vezes na semana aqui?
Tem alguém que comeu só 2 vezes na semana? Até as dietas mais loucas e retardadas ensinam a comer algumas vezes mais. E o que eu quero dizer é que nós precisamos, de fato, quando nós não estamos aqui, também separarmos alguns minutos para nós se dedicarmos a Deus. Eu estava essa semana no trabalho, teve uma palestra de um cardiologista, que é cardiologista, é engenheiro, não sei o que lá, ele acho que é presidente da Federação Paulista de Medicina, e ele é psicólogo também, ele é psicoterapeuta também, e fala e dá palestra sobre doenças psicossomáticas. Muito interessante mesmo, muito capacitado. Aí ele citou um breve exemplo lá que o pai, quando brinca com o filho, precisa o quê? Nem se for 10 minutos, 15 minutos, mas não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo. Naquele momento, né, desliga o celular, desliga tudo, desce ao nível da criança e interage inteiramente no mundo dela. Não estou dizendo trazendo para o nosso mundo, não estou dizendo que às vezes nós não temos, às vezes, tempo de tirar 1 hora por dia para adorar a Deus na nossa casa, não temos. Às vezes, meia hora, meu Deus, meia hora eu faço tanta coisa. Não é isso? Mas tire um tempo, não sei qual é o teu tempo, mas tire um tempo para que você se alimente da palavra de Deus, para que você medite na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque senão nós vamos ficando vazios espiritualmente. Você pode falar, mas podia ser uma mensagem, uma promessa. Deus, Ele vai restaurar. Se nós queremos, Senhor, se eu quero de fato a Tua presença, Ele se manifestará a nós. Ele se manifestará a nós. Se nós tivermos interesse de Deus, que Deus estava dizendo aqui, o povo, de fato, oferecia sacrifícios, o povo, de fato, fazia tantas coisas, tinham boas obras que se passavam alguns dias e poucos momentos e logo passava. O povo não amava, de fato, a Deus como deveria. O povo não conhecia Deus, o povo achava que conhecia Deus, conhecia sacrifícios e rituais, mas não tinha relacionamento com Deus. Deus não quer de mim e de você rituais. Deus quer de mim e de você relacionamento. Amém? Deus nos chamou para termos relacionamento com Ele. Deus nos chamou para termos crescimento espiritual. Quando um pai identifica que um filho dele está com algum problema, poxa, essa criança está com quantos anos, era para estar leva no pediatra, bom, pai, o peso dele está normal, a altura dele está normal, tá, o teu filho está ótimo, parabéns. O teu filho está 15 centímetros abaixo da média da idade dele. Opa, tem algum problema. Então vai identificar o quê? Um tratamento, uma possível causa e um tratamento. Às vezes vitaminas, polivitamínicos, exercícios, atividade física, enfim, uma série de ações para corrigir aquele problema. Deus nos chamou também para crescermos espiritualmente todos os dias. E entenda o seguinte, crescer espiritualmente não é, então quer dizer que eu sou diácono hoje, daqui 3 anos eu projeto ser um apóstolo da igreja. Não é esse tipo de crescimento que estou falando. É um crescimento de maturidade e relacionamento com Deus. Você pode ser eternamente um membro da igreja, mas ter um relacionamento tremendamente sólido com Deus. Ou não? Sim. O crescimento espiritual com Deus não quer dizer crescimento de esferas hierárquicas dentro da igreja. Para uns Deus tem, para outros Deus não tem. E cada um na sua medida, mas é importante que Deus nos chamou para nós crescermos em relacionamento com Ele. Deus nos chamou, como eu falei aqui, existem igrejas cheias, e existem pessoas vazias. E nós, na escola dominical, escola bíblica de domingo passado, nós lemos aqui na revista da escola bíblica, que o número de igrejas que fechou-se na Europa, chegam em média mais de 400 igrejas que fechou entre a Alemanha, Portugal e tudo mais, e hoje são o quê? Lugares diversos, são casas de show, casas de cinemas, boates, são templos muçulmanos, enfim. Diversas coisas, porque o esfriamento é geral. No Brasil não estamos comparando o Brasil está tremendamente avivado. Mas no Brasil nós temos o fenômeno seguinte, que como eu já falei, muitas igrejas cheias e muitas pessoas vazias. Você veio aqui na casa de Deus para quê? Você veio para adorar a Deus, para ter um encontro com Deus. Amém? Quando você sai da sua casa, você fala, Senhor, eu vou para a tua casa. Estou cheio de problema, cheio de falha, me sinto às vezes até indigno de estar na tua presença, mas uma coisa eu vou para encontrar com o Senhor.
né? Existe até uma onda por aí de encontros com Deus, umas coisas esquisitas aí, que encontro com Deus você encontra aqui, todos os dias, você pode ter encontro com Deus na tua casa, todos os dias você se encontra com Deus, todos os dias você se relaciona com Deus, e você pode, a qualquer momento, falar com Deus. Mas o que eu quero dizer hoje, que Deus colocou no meu coração, que nós precisamos, de fato, conhecer a Deus, não só isso, mas prosseguir em conhecer a Deus. Eu não sei se é em Miqueias 2:10 que fala, levantemos porque andamos por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Fala justamente sobre a necessidade de nós andarmos e nós avançarmos. Porque a corrupção, a força do pecado, ela corrompe a raça humana. E se nós se acomodarmos espiritualmente, nós vamos se esvaziando espiritualmente. E nós precisamos todos os dias buscar ao Senhor e não se conformar, eu já estou bem, eu já estou assim, já estou, cheio da presença de Deus. Amém? Então você precisa manter isso, buscar isso, fazer a manutenção da vida espiritual. Em Efésios 4, do 11 ao 16, inclusive Efésios 4, tem sido o texto áureo da escola bíblica nesse trimestre, falando sobre os dons espirituais e ministeriais. Efésios 4, 11 e 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. O versículo 13, ele fala, até que todos cheguemos à unidade da fé, ou estatura. Chegamos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, é o estado de homem perfeito, à medida da estatura de plenitude de Cristo. Ou seja, Deus, Ele quer que nós busquemos essa estatura de varão, de varoa perfeito espiritualmente. Amém? É a estatura de um homem ou mulher adulto espiritualmente na sua presença. Mas tudo isso existe o quê? A nossa vida é composta de fases, é processo. Nós precisamos buscar, se alimentar. Uma criança, ela toma o quê? Inicialmente, ela mama leite materno durante alguns meses. A recomendação, qual que é a recomendação? Quantos meses? 6 meses. Tem alguns que vão até 2 anos, mas enfim. Lá no Nordeste, terra do pastor Lucas, o menino vai até 3 anos mamando, Mas enfim, depois vai mudando a alimentação, vai incorporando papinha, vai incorporando muitas coisas, depois com 3 anos já está comendo pizza de gravata com margarita lá na mesa lá, enfim. Existe um processo de alimentação necessário. E nós precisamos se alimentar da palavra do Senhor para crescermos espiritualmente, ou seja, existem situações que nós já vencemos, e elas devem ficar para trás e não mais perturbar a nossa vida, porque Deus tem para nós o crescimento espiritual. E relacionamento é uma via de mão dupla, ou não? Ou você tem algum amigo, só você liga para ele, nunca liga para você. Senão alguma coisa está errado, Relacionamento, quem trabalha com cliente sabe disso. Cliente que tem relacionamento, você liga para ele de vez em quando, ou muitas vezes ele te liga para esclarecer dúvidas, para uma série de coisas. Afinal de contas, relacionamento é isso. Você liga, recebe ligação, você vai, visita, almoça, tem tudo isso. Relacionamento com Deus, existe a nossa parte. Deus fala conosco, mas existe a nossa parte de buscarmos mais de Deus. Queremos mais de Deus. Mas nós, infelizmente, muitas vezes, vamos buscar a Deus, muitas vezes, quando o quê? Quando a coisa está apertada. Quando o calo aperta, a gente começa Senhor, eu preciso te buscar mais. Senhor, a coisa está meio apertada aqui, está meio difícil. Não precisa chegar a esse ponto para a gente buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Ele sempre, relacionarmos com Ele sempre. Amém? Em Hebreus 6, 1 ao 3 diz o seguinte:
Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso está em Hebreus 6, 1 ao 3, ou seja, o apóstolo escritor dos Hebreus está dizendo, olha, deixe as coisas básicas que vocês já aprenderam, já estão em vocês, para buscar coisas novas, para crescer, prosseguir para a perfeição, ou seja, está sempre de novo voltando ao mesmo ponto inicial, não. Aquilo que você já aprendeu está no teu coração, está enraizado, agora você precisa crescer mais, adquirir mais de Deus, receber mais de Deus, nós precisamos entender isso, nós precisamos mais de Deus. Precisamos mais de Deus. Eu tenho certeza que muitos aqui, mas eu precisava, Senhor, uma palavra de liberação hoje. Veio o pastor Jorge com esse negócio de conhecer mais de Deus e prosseguir conhecer. Quem é ele para falar isso? Deus nos chamou para relacionamento. Amém? E o que hoje as pessoas na igreja, muitas pessoas vêm, meu Deus, eu quero, né? Eu peço, eu quero, eu determino, eu mando, eu declaro. Amém? Tudo isso, existem alguns contextos bíblicos que pode ser encaixado aí. Mas eu quero dizer, se nós tivermos relacionamento com Deus, as coisas serão mais fáceis, as coisas acontecerão com mais facilidade. Deus quer relacionamento com o seu povo. Lá no texto lá de Jeremias 18, Deus, o que Deus faz naquele texto lá? Leva quem? Jeremias até onde? Casa do oleiro. E lá ele vê o quê? Ele vê o oleiro mexendo e quando não estava legal, ele pega, faz de novo. Sim, Deus falando, olha, não poderei fazer eu de vós sois como um vaso na minha mão, eu sou o oleiro. E alguns anos atrás, quando eu li também aquela palavra que Jesus Cristo fala que não se pode coser ou costurar remendo novo em pano velho, porque não há uma coerência, uma consistência, são coisas que não combinam e não darão certo. Que não se pode também colocar vinho novo, hein? Porque o que acontece? Vai o quê? Quebrar o vaso. Porque não existe equivalência, não existe aí equilíbrio entre os dois, não existe combinação entre os dois. E uma vez Deus me falou isso, e eu falo para vocês também. Já preguei sobre isso. Por que muitas vezes Deus quebra o vaso? Porque Deus muitas vezes Ele amassa o vaso e quebra o vaso. Para fazer de novo. Mas por que fazer de novo? Porque Ele não tem o que fazer, gosta de ficar amassando a minha vida, que está sempre amassada. Porque Ele está sempre querendo derramar sobre nós um vinho novo. Se nós fomos vinho velho, Ele vai derramar sobre nós o vinho novo, e nós vamos o quê? Se arrebentar. E Deus muitas vezes proporciona em nós uma amassadinha aqui, uma amassadinha ali, para ficar um vaso novo, para ficar pronto. Pronto. Fala para o teu irmão, pronto. Para o vinho novo. Para o vinho novo de Deus. Aleluias. Deus, Ele quer relacionamento com o seu povo. Amém? Não adianta a gente simplesmente dar um pulinho, dar um glória a Deus, um aleluia. Não adianta comer legumes uma vez por mês. Adianta? Ajuda, mas tem que comer o quê? Recomendação do Ministério da Saúde, enfim, dos médicos, enfim, de um monte de ministério aí. Comer todo dia. Claro que não é barato, não é fácil não. Não adianta simplesmente a gente beber da água uma vez da vida. Tem que continuar bebendo dessa água. E Deus me falou esses dias, que foi ontem, eu estava tomando banho, e Deus falou no meu coração assim. O povo às vezes quer água de tudo quanto é tipo. Água com gasolina, água com um monte de desgraça, água com tranqueira, águas contaminadas. Ao invés de beber a minha água que é pura, que lava, que satisfaz. Às vezes a gente se alimenta de tantas besteiras, não é verdade, irmãos? Mas a gente muitas vezes não tem tempo de parar perante a fonte e se alimentar da água que é pura, água que limpa, água que transborda, água que sara a nossa alma. Às vezes nós alimentamos tanto a nossa mente de tantas coisas, de tantos programas, de tantas mensagens, de tantas coisas que não fazem bem para a nossa vida.
E existe uma água pura jorrando dos céus, pronta para saciar a nossa alma, a nossa sede. Só que muitas vezes a gente prefere pegar uma aguazinha razoável, mas que não é pura, que tem contaminação, e beber. Beba água pura de Cristo Jesus. A água que Cristo tem para dar, ela sacia a nossa sede. E ela não traz enfermidade, muito pelo contrário, ela cura as enfermidades. Ezequiel 47, quando o profeta teve aquela visão, ele viu debaixo do altar, saindo águas, e aquelas águas por onde o rio passava, a água era transformadora, ela curava até os mares. As águas de Deus curam os mares salgados, insalubres da nossa vida. E o profeta viu até em Engedi, até na região da divisão do Mar Morto, o lugar mais salgado que existia, onde as pessoas flutuam por causa da densidade de sal. Ele via na visão as pessoas também, os peixes nascendo. E lá no Mar Morto todo mundo sabe que lá não tem vida, porque a quantidade de sal é tão alta que nenhuma espécie sobrevive. E até eu que não sei nadar fica lá boiando. E mais um monte aqui também. Enfim, mas naquela visão de Ezequiel 47, ele vê onde aquele rio passava, o rio de Deus ia transformando, ia nascendo, ia transformando, ia fazendo águas maravilhosas, ia trazendo vida. O rio de Deus traz vida. O rio de Deus traz vida. E conhecer a Deus e prosseguir a Deus é todo dia beber um pouquinho dessa água que sara a nossa alma, que sara nossas angústias, que sara nossas deformações. Que quando a gente olha para nossas vidas, o Salmo 42 fala, um abismo chama outro abismo. Mas o mesmo salmista que estava enfermo, impossibilitado de estar na casa de Deus, ele disse, assim como a corça suspira pela torrente das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus! Quando eu irei? Quando eu me apresentarei diante da tua face, Senhor? Porque eu via os judeus passando em uma procissão para a tua casa para te adorar, e eu enfermo, impossibilitado de estar lá. E eu desejava ardentemente da tua presença. Como é que está o desejo da tua alma perante Deus? Mais ou menos, pastor, está indo aí, tá legal, tá assim, né? Nós vivemos em tempos o que predomina, o perfil espiritual das igrejas, cumprindo até a revelação de Jesus Cristo para o apóstolo João, é o perfil de igreja Laodiceia. Não estou dizendo a nossa igreja, mas o perfil no tempo dessa terra nesse momento. Oxalá se fora frio ou quente, mas como é morno, não vou vomitar cheio da minha boca. São igrejas que estão interessadas simplesmente em conquistar, mas Jesus disse para elas, você se diz rico, enriquecido, só nada tenho falta, você não sabe que é um miserável, desgraçado, pobre, segue nu, aconselho de mim que compre colírios para que veja, ouro para que te enriqueça. Eu não quero ser essa igreja, Jesus. Fale agora, Senhor, eu não quero ser essa igreja. Aleluia. Mas o Senhor fala de mim, para você, depende de você, que nós que escolhemos. Você pode escolher, mas pastor Jorge, o teu contexto teológico está meio esquisito, está muito misturado. Eu sei que se a gente for olhar teologicamente, está meio misturado, mas quero dizer para você que Deus quer dizer para você que nós precisamos de relacionamento, nós precisamos de comunhão com Ele, nós precisamos buscar e depende de nós. Nós podemos se acomodar ou não. Acho que no ano retrasado os jovens fizeram um trabalho maravilhoso e encheu aqui de jornal e aquilo lá ficou durante alguns dias e o tema era, qual é a sua escolha? Já esqueceram? Todo dia nós temos uma escolha. Josué disse, escolhei hoje a quem servis. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, Josué fala, a escolha é minha. E como sacerdote da minha casa já está feita. A escolha é servir ao Senhor. E nós escolhemos, ou você serve a Deus, ou você serve a si mesmo. Não estou dizendo estar na igreja todo dia, irmãos, que tem pessoas que vão na igreja todo dia e estão vazias, tem pessoas que vêm na igreja uma vez por semana e estão cheias. Depende isso do nosso relacionamento com Deus, mas enfim, o mundo, as lutas nos deixa meio turbado. E Deus falou comigo quando estava ali, antes do Adriano falar sobre
sobre a questão lá da cova, sai da cova, Deus falou no meu coração, eu tenho voz suave para quem precisar de voz suave, mas eu também tenho voz de muitas águas. Entendeu? Deus tem voz suave se você precisa de voz suave, mas se você precisa que alguma coisa seja rompida da tua vida, Deus também tem voz de muitas águas. Qual é a voz que você precisa? A voz de Deus, ela é poderosa. Os Salmos falam, ela faz parir as trevas, desnuda as benhas. Ela despedaça os cedros do Líbano, e o cedro é das madeiras mais nobres e mais resistentes. A voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Claro que isso é um contexto espiritual que Deus tem prazer, que Deus quer despedaçar madeira. Deus quer despedaçar aquilo que se plantou na nossa frente, que nós não conseguimos tirar, que é obstáculos. Isso espiritualmente são os cedros do Líbano. Deus quer despedaçar aquilo que está na minha e na tua frente e nos impede de caminhar. Deus despedaça. Agora, se você está numa caverna como Elias estava, Ele tem para você uma voz mansa e suave para te tirar de lá. Mas Deus chama o seu povo para relacionamento com Deus, nos chama para conhecer e para prosseguir em conhecê-lo. Não se acomodar espiritualmente. Todos nós, como ser humano, nós temos a tendência natural de se acomodar. A minha linda e maravilhosa esposa, agora, às vezes, quando está a louça cheia, depois termina, ela senta, ai, ninguém me tira daqui mais. Fica lá no sofá, né? Porque é o tempo de estar cansada, aí senta, o que acontece? Já era, agora é só para dormir mesmo, né? É assim mesmo, porque nós, o ser humano, nós vivemos cansado, fisicamente, às vezes mentalmente, às vezes espiritualmente, mas precisamos se alimentar. Se alimentar da palavra que vem de Deus. Se alimentar, mas, pastor, eu não dá para mim vir, eu tenho faculdade de pós-graduação, tenho inglês, francês, italiano, árabe, tenho um monte de coisa para me fazer na minha vida, Senhor. Não tenho tempo! Estou dizendo para você separar os momentos de qualidade com Deus, para você se alimentar de Deus. Para você se alimentar da palavra dele, se alimentar do reino dele, para que você, Senhor, foi 10 minutos de refeição, mas estou cheio, tá bom. Foi 10 minutos de leitura, 10 minutos de oração, entre oração e leitura foi 10 minutos. Ou 10 minutos bendito que me alimentou o dia todo. Ou 10 minutos bendito que me saciou a minha fome espiritual. Mas só que muitas vezes nós não temos tempo, irmãos. Nós não temos tempo para Deus. Nós temos tempo de Facebook, temos tempo de Twitter, temos tanta coisa, mas não temos tempo para falar, Senhor, eu quero agora calar as emoções da minha alma. Eu quero somente agora ouvir a Tua palavra. A palavra de Deus é que faz a diferença em nossas vidas. Guarde isso. A gente pode fazer esforços enormes. E serão, muitas vezes, bem-vindos. Mas o que fará a diferença na nossa vida vai ser a porção que nós guardamos e exercitamos da palavra do Senhor. A palavra de Deus fará a diferença em nossas vidas. Aqui era um contexto do Velho Testamento. Então vou trazer um para o Novo Testamento. Jesus, quando estava entre o povo, o que ele disse? Cumprindo-se, acho que é Isaías 29, esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Falamos aqui sobre o Velho Testamento, mas Jesus também fala que Isaías bem profetizou sobre vós. Esse povo se aproxima de mim com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus hoje nos chama para se aproximarmos do nosso coração ao coração dele. Amém? 2 Pedro 3, do 17 ao 18. Preguei essa mensagem na sede, mas lá foi tudo diferente. Aqui Deus tem porção diferente, né? A gente lê o mesmo texto, mas Deus caminha por outros. 2 Pedro 3, do 17 ao 18. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiai da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado glória, assim agora como até o dia da eternidade. Antes, ou seja, primeiro, crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus. Ou seja, nós vemos aí vários lugares onde falam sobre a nossa necessidade de crescermos espiritualmente, de buscarmos o crescimento. Romanos 8, 28 nos diz um texto que é muito conhecido.
E sabemos... É isso mesmo aí. Pode falar mais alto. E sabemos todas as coisas... É isso aí. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados pelo seu propósito ou decreto. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Então até as lutas. Meu Deus, é difícil de entender, né? Meu Deus, essa luta é difícil. Está machucando a minha alma, está difícil, Senhor. Está me esgotando emocionalmente. Essa luta, Senhor, está me trazendo gastrite, está me trazendo enxaqueca, trazendo isso. E Deus fala, através do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados para o seu decreto. Sabe por quê, irmãos? Tem coisas que nós não entendemos hoje, mas nós vamos entender no final dessa luta. Jó, quando passou aquele período de enfermidade, ele fala lá em Jó 42, antes eu te conhecia simplesmente ouvir falar, mas hoje os meus olhos te enxergam, né? E na música diz, antes conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, né? É uma contextualização do que diz lá. Enfim, Jó conhecia muito a Deus, mas de fato ele passou a conhecer a Deus melhor. Depois do final da luta, eu quero te dizer o seguinte, você está passando por uma luta difícil, um processo difícil na tua vida, você fala, meu Deus, mas de novo esse problema, de novo essa luta, eu não entendo, você não entende, e não há quem entenda. Mas Deus sabe de tudo. E no final dela você vai entender, Senhor, de fato, eu não sabia, mas agora eu sei. Eu sei que tudo sabes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu sei. Quando Jó aumentou o seu nível de relacionamento com Deus, de conhecer a Deus, muitas coisas que ele tinha dúvidas e tribulações enormes por causa da sua luta terrível, passou a ter um nível de esclarecimento no coração dele. Então conhecer a Deus até no meio da luta, no meio das batalhas, vai te trazer, vai para mim, para você, esclarecimento e glorificação ao nome do Senhor Jesus. Amém? Já vamos terminar, já, irmãos. As principais formas que Deus permite para o nosso crescimento espiritual. Romanos 5, do 3 ao 5. Meu jovem, essa bancada aí é resistente, hein? Tem um gigante, tem um fortinho ali, tem... Que coisa forte, robusta essa bancada aí, hein? Não vai dar para colocar? Romanos 5, do 3 ao 5, diz o seguinte. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência e a experiência e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, Deus permite a tribulação, porque a tribulação vai gerar em nós o quê? A paciência. E a paciência vai gerar o quê? A experiência. E a experiência, a esperança. E na esperança, ela não há confusão, porque o Espírito Santo está derramado em nossos corações. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pela sua presença. Ou seja, relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Então, talvez você fale, pastor, está indo assim, está bem. Mas eu quero te convidar aqui na frente. Se você falar assim, pastor Jorge, eu entendi, estou indo razoavelmente bem, mas eu quero melhorar o meu nível de relacionamento com Deus. Eu preciso tomar alguns posicionamentos na minha vida. Não estou dizendo que você está em pecado, nada disso, irmãos. Não estou falando sobre isso. Mas que você fala assim, eu quero a partir de hoje, Senhor, melhorar o meu relacionamento com o Senhor. Eu quero prosseguir em conhecer ao Senhor. Você talvez fale, Senhor, eu já conheço, mas eu quero prosseguir. Venha para frente, nós iremos orar para que Deus nos ajude. Deus nos ajude, venha para frente. Não tem ninguém que quer melhorar o nível de relacionamento com Deus? Tá. A banda pode subir. Amém. Lembrando que nós falamos aqui, né? Melhorar esse nível de relacionamento com Deus depende de ações
de ações nossas. Né? Muitas vezes não é separar 24 horas para estar em louvor e adoração a Deus. Se você tiver essa condições, essa disponibilidade, amém. Muitas vezes é 5 minutos, 10 minutos. De você desligar de tudo e falar, Senhor, agora eu quero de fato me alimentar do Senhor. Eu quero prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém? Eu não estou falando em prosseguir em conhecer religião, mas em prosseguir em conhecer a Deus, relacionamento com Deus. Se derrame diante de Deus agora. Em nome de Jesus. Deus é o primeiro que está interessado nisso, irmãos. Deus é o primeiro que nos chama para esse relacionamento de intimidade. Deus é o primeiro que fala: se você se dispuser a me buscar, eu estou pronto para você ser encontrado por mim. Se você largar um pouquinho as tuas coisas para me buscar um pouquinho mais, eu estou pronto para me derramar sobre a tua vida. Ora, xerebas, xerebas, xerebas. Xerebasure cantarama xerebas. Xerebasure mas. Ore cantarama xerebas, xerebe cantarabas. Sorema xerebas. Deus está pronto. Faça esse propósito com Deus. De não se conformar com aquilo que você recebeu de Deus, mas buscar mais, buscar algo mais de Deus. Xerebacharamanaias, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita. Aleluia. Se você quiser vir ainda a tempo, venha para frente. Mas, Senhor, eu quero mais relacionamento contigo. Eu preciso, eu reconheço. Eu preciso fazer algo mais, me aproximar mais de Ti. Há mais pessoas que precisam estar aqui presentes. Deus chama. Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Aleluia. Porque tudo que há ou se você se aproximar de Deus, você vai começar a ouvir a voz de Deus mais perto do teu coração. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Prossigamos e conheçamos e prossigamos. Prossigamos em conhecer a Deus. Prossigamos. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita. Tem mais pessoas que poderiam estar aqui na frente. Se Deus te tocar, vem aqui enquanto há tempo. Águas derramadas dos céus. Você precisa mergulhar nessas águas e deixar-se ser afundado, mergulhado nas águas do Espírito. Há vidas que estão com águas pelos joelhos, mas é pouco. Você precisa de águas mais profundas do Espírito na tua vida. Ser cheio agora, cheio dessa graça, derramado esse amor de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Que o teu coração seja inundado. Oh, mergulha nessas águas.
Oh, o Espírito quer te levar a ter experiências mais profundas. Saia da superficialidade. Oh, enche Espírito Santo. A banda vai cantar mais uma vez. Ergue a tua mão aos céus e receba mais de Deus nesta noite. Aleluia. Renova, Senhor. Renova, Espírito Santo. Queremos sair daqui, ó Pai, transformados. Oh Deus, em nome de Jesus. Não quero ser igual. Não ser uma igreja que apenas estampe o teu nome, mas uma igreja que tenha a tua natureza, em nome de Jesus. Crentes que vivam a natureza de Cristo na terra. Põe em mim teu coração. Oh, porque é isso que fará a separação. Aleluia, do joio e do trigo. Oh, não experiência somente de milagre, mas experiência de viver Cristo, de viver Cristo nessa terra. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Você necessita mais de Deus. Você necessita mais de Deus. Dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo Deseje ter mais dentro do e mais profundas experiências com o Senhor. Oh, aleluia. necessita mais de ti. Porque tudo que há Toque, Senhor. dentro de mim Aleluia. necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Marcelo e Isa. Marcelo, Isa. Eu gostaria de convidar vocês aqui à frente. Porque Deus tem algo novo para derramar na vida de vocês. E quando eu digo novo, eu digo algo espiritual. Marcelo, Deus conhece o coração. Ele quer te dar mais habilidade. E ao lado da tua esposa, fazer de vocês servos capacitados, não somente renovados, porque o que o Deus tem para a vida de vocês não é renovo. Deus tem o novo, que é algo ainda mais superior. Porque Deus quer usar, Marcelo, mais a tua vida. O teu coração, Deus conhece e sabe que é um coração que deseja servir. E é só isso que Deus precisa, de corações que desejam servir. Se você nos permitir orar, há um derramar do Espírito na vida de vocês. Igreja, estende a mão. Pai, em nome de Jesus, nós ungimos a vida deste casal, porque o Senhor nos permite ver e enxergar o coração deles agora. Senhor, é um desejo muito grande de te servir. Senhor, portanto, derrama agora mais e mais uma porção dobrada, renovada, uma porção, Senhor, vivificada. Marca, Senhor, esta noite o coração deste casal, para que daqui por diante, em conhecendo mais de Ti, eles sejam usados, sejam, Senhor amado, ousados, e haja um renovo, haja, Senhor, o transbordar do Teu Espírito na vida dos Teus filhos, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Marque esta noite, que os Teus filhos tenham, Pai, daqui por diante, uma experiência nova, Senhor, que seja surpreendente, renovado. Teus filhos, Senhor amado, aprendam, Senhor, de forma impactante o caminho, Senhor, da intimidade. Experiências, Senhor amado, novas de intimidade, de um relacionamento tão íntimo, que o Senhor fará deles instrumentos hábeis, instrumentos vivos,
Senhor, instrumentos, Senhor, que ganharão vidas para Jesus. Recebe essa porção nesta noite, no nome precioso de Jesus. Nome precioso de Jesus. Marca, Senhor, a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.